Vamos pegar então aqui a primeira leitura. Claro que, quero deixar bem claro que o que vou aqui comentar sobre a primeira leitura, lembro-me vagarosamente que em alguns lugares eu já preguei sobre isso. Me parece que também, se não me falha a memória, eu preguei, eu acho que o ano passado, na quebra de maldição, aqui na paróquia, que eu me lembro que eu acho que eu fiz até uma dinâmica com o Ed e a Bia, me parece. Mas, vamos lá, sempre tem pessoas novas que precisam então ouvir um pouco sobre isso. Muito bem. Vai nos dizer então aqui a palavra: não te prostrarás diante desses deuses, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Vamos lá então entender. 4 pessoas aqui, por favor. Senão eu vou escolher. Bora, Julie. Bora, Hugo. Você é o primeiro. Venha. Bora, Julie. A segunda. Tá de trancinha, minha filha. Agora é que eu estou vendo. Tá o quê? Vem cá, meu filho. Você também. Bora. E venha cá, deixa eu ver quem mais aqui. Oi? Cadê Cadê o Anderson? Não, o Anderson. Eu vi o Anderson aí ou não? Ah, foi no banheiro. Eu já ia falar besteira. Pode vir você. Vá. Mas você vai ser antes. Ok? Vamos lá. Vem cá, Hugo. Vai ser você o primeiro, porque você é o cara mais... Bora. Gente, o que a palavra de Deus está dizendo, que Deus então vinga a iniquidade do pai no filho, na neta e do bisneto. Para nós entendermos bem, eu sempre gosto de usar exatamente dessa comparação para ficar então bem claro. Irmãos, o que existe aqui, o que nós estamos aqui falando, são exatamente das heranças negativas. Heranças negativas do qual nós podemos exatamente carregar dos nossos antepassados. Irmãos, o que nós estamos dizendo, isso não é absurdo, isso não é invenção, isso não é mentira, porque se nós olharmos bem até na visão natural da vida, podemos assim dizer, ou seja, os próprios médicos enxergam também isso. Quando nós vamos então ao médico com algum problema, o médico mesmo já pergunta: há algum caso da família com esta doença? Não é verdade, gente? Sim ou não? Quantas pessoas, irmãos, quando a pessoa então ela tem um diagnóstico de câncer, com muita probabilidade os médicos acreditam nisso, que a causa do câncer daquela pessoa pode vir exatamente dos seus antepassados, e assim como tantas outras situações. Então a palavra está dizendo exatamente isso, sobre a realidade dura e difícil das heranças negativas, do qual infelizmente muito de nós, irmãos, podemos estar carregando males exatamente por causa dos nossos antepassados. Pessoas viciadas, irmãos, pessoas viciadas até mesmo em bebidas, em drogas, como hoje nós rezamos. Isso pode estar vindo de uma herança negativa. Quer ver então uma coisa? Sem querer expor aqui a pessoa, mas houve então uma pessoa que chegou então até mim e disse: padre, reza pela minha filha, faça uma oração, padre, porque eu temo pelo futuro da minha filha. E eu perguntava: mas por que, meu irmão? Exatamente porque, padre, tanto, se não me falha a memória, parece que a mãe e a avó daquela criança sofreram abuso sexual. E aí ele já tinha caído nessa consciência de temer
pelo futuro daquela filha, de também sofrer o mesmo mal dos seus antepassados. Será que você entende, gente? Quantos problemas espirituais, irmãos, nós carregamos exatamente por causa dos nossos antepassados. Teve algumas pessoas que até riram da minha cara, se vocês ainda não ouviram. Mas eu descobri, não tem muito tempo, acho que só tem aí, acho que 1 ano, 2 anos mais ou menos. Eu descobri, irmãos, que teve um parente meu, mas bem atrás, que aconteceu o seguinte. Aconteceu que houve um barão da época. O histórico da minha família é o seguinte, que houve então um barão. E esse barão descobriu que alguém roubou o dinheiro dele, o ouro dele, mexeu no ouro dele. E ele foi lá e lançou uma maldição nos meus antepassados, dizendo que até a 5ª geração todos iriam morrer pobre. Aí eu peguei e falei, vó, vamos fazer a conta aqui. Julie, não é que parou na minha geração? Falei, filho da mãe. Parou em mim, gente. E nos meus irmãos, nos meus primos, não é isso? Então, existe exatamente essa situação. Então, irmãos, vamos aqui entender o mal que esse camarada aqui então fez. Na palavra está dizendo que Deus vinga a iniquidade do pai no filho, na neta e no bisneto. Então vamos supor o seguinte: esse safado, pilantra, sem vergonha, ordinário, decidiu viver uma vida totalmente desregrada. Esse pilantra, safado, ordinário, sem vergonha, decidiu viver exatamente fora da presença de Deus. Uma vida totalmente, gente, bagunçada. Esse pilantra ordinário, sem vergonha, caiu no ocultismo. Esse pilantra ordinário, safado, sem vergonha, irmãos, ele buscou tudo que era fora da presença de Deus. Buscou então falsas religiões, seitas e outras religiões. Esse pilantra safado, ordinário, sem vergonha, fez até pacto com o capeta, com o demônio. Pode se benzer, Hugo, pelo amor de Deus. Fez pacto com o capeta. Só que ainda mais, esse pilantra safado, ordinário, sem vergonha, ele pode ter sido até mesmo amaldiçoado. Mas vamos colocar aqui amaldiçoado exatamente por causa de suas más práticas. Portanto, o erro desse safado vai então passar para a filha, depois para a neta e depois para o bisnetão aqui. Por causa do tamanho dele, entendeu? Gente, deu para você então entender? Deu para você entender que o que você então determinar para a sua vida, você pode determinar para a sua geração futura? Dá para você entender o tamanho da sua responsabilidade? Gente, nós temos aqui a oportunidade de nós entendermos uma coisa muito séria. Porque o que podemos então fazer? Nós podemos, gente, ser exatamente os primeiros da nossa geração, de romper exatamente com essas práticas, de romper com esta maldição, de romper com esse laço maligno, de romper exatamente com as artimanhas e as mentiras do próprio demônio, do próprio mal. O que eu quero que você entenda aqui, irmãos, é que você pode aqui se responsabilizar de uma geração futura que virá. Você pode ser aqui, meu irmão, um grande meio para colocar então bênção na sua família futura. Mas você também pode dar continuidade a essa praga, a essa maldição. Sabe por quê? Porque vamos supor que a filha aqui decide ser mais sem vergonha do que o pai.
ela decidiu, meu irmão, fazer ainda pior do que o pai. Não tem aquela história? Tal pai, tal filho, não é? Igual a mãe e o pai que veio chorando dizer: padre, o que eu faço, padre? Meu filho não quer saber de igreja, meu filho não quer saber de rezar, meu filho não quer saber de vir na missa. E o padre pegou e respondeu: minha filha, puxou o pai, puxou a mãe. Sabe o que eu quero dizer? Pai que não reza, mãe que não reza, são filhos que não rezam. Dá para você entender? Nessa hora ninguém quer aplaudir. Pai e mãe que não vêm à igreja são filhos que não vêm para a igreja. Não venha pôr culpa nos outros não, viu? Filho, meu irmão, que não conhece Deus, é pai e mãe que não soube educar o seu filho para Deus. Porque o que eu mais vejo, e eu já disse isso algumas vezes, o que eu mais vejo são pais e mães querendo jogar a responsabilidade dos seus filhos para os catequistas aqui na igreja. Pai e mãe, você tem que entender, se você pai, você mãe, não ser os primeiros catequistas dos seus filhos, não somos nós que vamos fazer milagre. Os catequistas começam dentro da casa. Dá para você entender? Pode aplaudir aí, meu irmão. Oh! Porque, o que foi? Ah, tá. Não, logo ela está se enterrando, minha irmã. Está vindo outras aí, eu vou estar livre dessa cera. Mas muito bem. Bora lá. Agora já até esqueci o que eu ia dizer, meu pai. Ah, tá. Então, meu filho, vamos supor aqui, ó, que essa pilantra aqui, tal pai, tal filho, mas decide ultrapassar a ação vagabunda do pai. Sabe por quê? Porque a ânsia do homem é sempre querer mais. Está entendendo? Aí o que acontece? Acontece que a ação má dela aqui vai colocar ainda mais maldição na filha, no neto e no bisneto aqui. E por aí vai indo. Por isso que eu estou dizendo para você, se você hoje não vier tomar a decisão para romper com essa maldição, então muito bem, vai continuar exatamente uma geração maldita, uma família só dá desgraças. Então, irmãos, seja exatamente este instrumento de Deus, abre os seus olhos, vamos exatamente, meu irmão, abalar as portas do inferno, vamos acabar com a festinha do demônio, vamos acabar exatamente com a farra dele, vamos exatamente levantar a palavra de Deus, que é a nossa salvação. Então vamos dizer como São Miguel: quem como Deus, ninguém como Deus. Vamos dizer ao demônio que ele não tem vez sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Vamos dizer então ao demônio, meu irmão, que a minha casa pertence ao Senhor, pertence a Deus. Aplauda pelo amor de Deus, irmão. Vamos mudar o rumo dessa história, irmãos. Vamos mudar o rumo dessa família, pelo amor de Deus. Sabe? Então, gente, é Deus então dizendo aqui para nós: nós temos uma grande missão. Está ouvindo, Hugo? Está ouvindo, Julie? Está ouvindo, Bia? Já fica o aviso, minha filha, para não cair na mesma besteira, viu? Ok. Você também, viu, gordo? E aí, desculpa, meu irmão, eu não consigo deixar de ser sincero. O quê? Ele está dizendo, gordo mais feliz. É o que importa, meu irmão. É o que importa. Aí, meu irmão. Se ame. Porque quando a gente se ama, a gente cuida. E quando a gente cuida, melhora. Não é isso? Mas é brincadeira, viu, meu filho? Pelo amor de Deus. É brincadeira. O Hugo, eu estou dizendo que ele é pilantra, safado, ordinário, sem vergonha, mas é uma encenação.
Eu estou querendo crer que ele não seja tudo. Eita, Hugo. Gente, vocês estão entendendo? Porque então Deus está dizendo que vinga a iniquidade do pai, no filho, na neta e no bisneto. Mas o que vem de mais extraordinário, o de melhor, de boa notícia para nós, é que Deus usa, meu irmão, de misericórdia até a 1000ª geração futura daqueles que amam e buscam a Deus, que é fiel aos seus mandamentos. Gente, sabe o que significa? E significa aquilo que o Padre tanto disse aqui para vocês: o demônio tem força, mas só Jesus tem o poder. O demônio tem força, meu irmão, de colocar maldição apenas em 4 gerações, enquanto Deus, com todo o seu poder, tem a capacidade de colocar a bênção, graça, em 1000 gerações. Sabe o que eu quero dizer a você, meu irmão? Se você decidir por Deus, se você decidir pela verdade, se você decidir pela santidade, se você decidir pela graça, se você decidir por Deus, sabe de uma coisa, você vai se responsabilizar hoje de colocar bênção, graça e vida nova e alegria em 1000 gerações futuras na sua vida, na sua família, na sua família. Esse é o poder de Deus. Oh! Quero ver se vai continuar ainda aplaudindo. Vamos voltar ao que o Padre estava dizendo antes. Muito bem. Papai e mamãe. Está forte, né, meu filho? Papai e mamãe estão chorando por causa dos filhos? E até mesmo por causa dos netos e dos bisnetos? Está chorando, está sofrendo, está se angustiando por ver então a vida errada dos filhos? Pois saiba de uma coisa, meu irmão: se você, como o Padre aqui já dizia anteriormente, se você quer ver filhos abençoados, se você quer ver filhos fiéis a Deus na casa do Pai, seja você então o primeiro a dar o exemplo, seja você o fiel, seja você então a buscar, seja você, meu irmão, a orar, seja você a renunciar. Se você quer que os seus filhos renunciem, deixe a vida velha, então você é que tem que tomar o primeiro passo. Quer ver que eu vou agora colocar mais pauleira? Quantos casos de filhos? Quer ver uma coisa? Eu vou dizer uma coisa. Tem alguns membros da minha família, não muito perto, é mais pelo lado da minha avó. Gente, tem uma família lá que foi passando de geração em geração o vício da bebida e do cigarro. Todos. Porque, gente, povo nordestino, o hábito de fumar aquele cigarro de palha, o cachimbo. Eu lembro da minha bisavó, que fumava então um cachimbo. Sabe o que aconteceu? A minha avó também fumou por muitos anos. E há deles, irmãos, que são exatamente viciados na cachaça. Minha avó mesmo dizia que ela trabalhava e teve um dia que ficou exatamente 3 velhas acampadas na casa dela. A mãe da minha avó, que era minha bisavó, e as 2 tias da minha avó, então as 3 irmãs. As 3 irmãs, gente, fumavam. E uma delas era cachaceira, bebia. Gostava da manguaça. Quando minha avó chegou do trabalho, no fim do dia, estavam as 3 irmãs. A casa, minha irmã, você não via mais nada, que aquele fumaceiro de cachimbo e de cigarro de fumo. E tudo bêbada. Aí eu ri. Meu filho, imagina a situação. Fumando, tudo bêbada e cantando: mato velho, mato velho.
Deus. Se minha avó estiver me ouvindo, ela vai rir. Cantando mata o velho, meu irmão. Ou seja, as velhas estavam querendo matar o velho, minha irmã. Mas cadê o velho lá? Não tinha, entendeu? Está entendendo, irmãos? Então, nós podemos mudar o rumo dessa história. Deus está nos dando a responsabilidade, meu irmão, de mudarmos essa história, de mudar a nossa geração. Deus está nos dando, gente, esta missão, esta responsabilidade de tentar mudar todo este rumo, irmãos, para que não venha acontecer o mesmo. Então, quantas pessoas, irmãos, é que carregam o vício por causa dos seus antepassados? Por quê, irmãos? Porque, como padre, agora eu lembrei o que eu estava dizendo. Porque é exatamente isso, irmãos. Muitos filhos aprenderam a vida errada por ver desde pequeno a vida errada do pai e da mãe. Vi muitos filhos aprender, gente, a beber, a fumar com 13 anos de idade ou até mesmo menos. 10 anos de idade, já com cigarro na mão. Por quê? Porque foi criado dentro de uma casa com os pais com o pai e a mãe fumando. Vi, gente, muitos filhos viverem um adultério porque via o pai adulterando dentro de casa. Já vi muito caso desses. Muitos. Então, irmãos, porque Jesus então está dizendo, e vamos aqui terminar e concluir: acolhe, meu irmão, e aceita então o poder de Deus. Porque o demônio, meu irmão, ele oferece muito, mas cumpre pouco. O demônio, irmãos, ele só tem capacidade de amaldiçoar apenas 4 gerações. Enquanto Deus, com o bem que vamos decidir, ele tem a capacidade de abençoar 1000 gerações. Vamos exatamente para a luta. Sabe o que eu quero dizer para você? Relembrar, aquilo que você é hoje, é aquilo que você escolheu e viveu no passado. Mas o que você vai ser amanhã, é o que você escolher hoje. Se você veio aqui para então ganhar vida nova, então muito bem, decide hoje para concluir o seu futuro. Pode voltar aos seus lugares, irmãos. Pode voltar. Amém?